Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de ensino de matemática. Eu sou o professor Diego Prestes e sou o responsável por ministrar essa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos verificar alguns procedimentos, alguns aspectos dos parâmetros curriculares nacionais de matemática, né? Porque é a nossa área específica que nós estamos estudando aqui, que é a matemática. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Mais especificamente, nós vamos abordar os temas transversais, vamos abordar também os blocos de conteúdos, ou seja, os conteúdos estruturantes, os conteúdos que os PCNs indicam para que seja trabalhado nos primeiros anos do ensino fundamental, além de alguns encaminhamentos metodológicos. O que seriam esses encaminhamentos metodológicos? Alguns meios de como ensinar matemática nos primeiros anos do ensino fundamental. Além disso, vamos trabalhar também com as operações fundamentais da matemática por meio do material dourado, um material manipulável muito conhecido, muito utilizado e muito interessante de ser trabalhado, pois as crianças podem refletir a respeito daquilo que estão fazendo. Mas para iniciar, vamos começar com os PCN, esse documento oficial que vigora no Brasil até os dias de hoje. Vamos ao quadro verificar a capa desse documento. O documento, os parâmetros curriculares nacionais, é um documento de 1997. Esse aqui é a capa dos parâmetros curriculares nacionais de matemática, né, que é a área que nós estamos estudando. Esse material aqui ele pode ser encontrado com uma certa facilidade na internet. Se você fazer uma busca por parâmetros curriculares nacionais, você vai achar esse parâmetro curricular nacional. É claro que, além desse parâmetro curricular nacional de matemática para os primeiros anos do ensino fundamental, existem outros parâmetros curriculares nacionais para outros níveis de ensino e também com relação a outras disciplinas, né? Mas aqui nós vamos trabalhar apenas com esse. Parâmetros, aqui, quando a gente fala em parâmetros, a gente está falando de normas, de diretrizes. Isto é, não é necessário seguir tudo ao pé da letra que está escrito ali nesses parâmetros, que está indicado nesses parâmetros curriculares nacionais. Não é necessário, porque os parâmetros são só indicativos, são só normativas. Então, você não precisa seguir tudo que está lá. Bom, mas já que a gente está falando dos parâmetros curriculares nacionais, que é um documento lá de 1997, nós também temos que falar da Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como BNCC. As iniciais, né? Esse documento é um documento oficial brasileiro também, que foi homologado em dezembro de 2017. E o governo federal espera que todas as escolas públicas e particulares comecem a utilizá-lo, ou seja, que esse documento entre em vigor no início de 2019. Mas por que já não começou em 2018, então, se foi homologado no final de 2017? Porque pensa, se foi homologado em dezembro de 2017, como as escolas iam se preparar? Elas iam fazer as adequações necessárias para seguir esse documento. Então, muito provavelmente, no futuro próximo, o BNCC, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai substituir o PCN ou vai complementar. Então, a gente vai ter esse documento mais atualizado, esse documento oficial brasileiro um pouco mais atualizado, no futuro bem próximo, né? Voltamos ao quadro para verificar o que são, de fato, esses PCNs, então. PCNs, na realidade, são documentos. São documentos constituídos para embasar a praxis do professor. Bom, vamos fazer uma paradinha aqui nessa praxis. O que significa praxis, então? Quando a gente fala em praxis, sempre que você ouvir falar em praxis, praxis está relacionada à prática, à ação concreta. Então, vamos retomar agora com esse entendimento, olha. Então, os PCNs são documentos construídos para embasar a prática ou ação concreta do professor de matemática frente às alternativas pedagógicas, à avaliação do ensino e aprendizagem, ao trabalho com diferentes blocos de conteúdos e com distintos eixos temáticos. Tudo isso levando em consideração sempre. Olha aqui, é muito importante essa palavra sempre. Então, sempre, em toda essa abordagem, sempre o que vai ser levado em consideração? O contexto educacional, social e cultural da escola. Isso é o que sempre será levado em conta aqui nos PCNs. E os objetivos que se quer atingir, né? Porque tudo tem que partir de um objetivo. Bom, agora que a gente já sabe o que são os PCNs,
O que, que a gente pode encontrar, então, nesse documento? O que, que será que, ao abrir esse documento, o que, que a gente encontra lá? Vamos voltar ao quadro para verificar o que será o que tem nesses documentos. Diante das indicações, então, dos PCN, aqui eu só vou fazer uma ressalva que eu estou utilizando aqui PCN no singular, porque essa sigla aqui já é a sigla de Parâmetros Curriculares Nacionais, que está no plural. Então, eu não preciso utilizar um S aqui, por isso eu estou utilizando o singular. A leitura aqui, às vezes, fica um pouco estranha, mas é assim mesmo que funciona. Bom, vamos retomando. Diante das indicações, são só indicações que tem nesses documentos. Diante das indicações dos PCN, e considerando a sala de aula, o professor pode refletir a respeito do que o professor pode refletir? Como encarar o erro do aluno? Tudo isso a gente está falando em matemática, né? É claro que nos outros PCNs tem outras especificações. Bom, mas nesse PCN você não vai encontrar a resposta lá de como encarar o erro do aluno. Você vai encontrar subsídios para refletir, ok? Então você vai encontrar subsídios para refletir a respeito do o que devo avaliar e como avaliar. Nesse documento você encontra aspectos para isso. Que conteúdos trabalhar e como trabalhá-los. Também outro ponto importante aqui. Como integrar os diferentes blocos de conteúdos matemáticos e os diferentes eixos temáticos. Como que faz isso? Bom, lembrando novamente, todos esses temas aqui, você vai encontrar subsídios para refletir. As respostas prontas para isso, você não vai encontrar nesses documentos oficiais, mas você vai encontrar um embasamento teórico que pode ser utilizado para você refletir a respeito dessas questões. Frente a isso, vamos para a nossa primeira questão para reflexão. Bom, então a gente já sabe o que é o PCN, sabe o que a gente pode encontrar nele. E agora, em sua opinião, então, já que a gente não tem muito fundamento até agora, então vai depender tudo da sua opinião. A função do professor que ensina matemática é apenas orientar e auxiliar os alunos a construírem conceitos matemáticos? Ou esse professor tem outras atribuições? Se ele tem outras atribuições, quais seriam essas atribuições? Então, eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito dessa questão agora e enviasse sua contribuição, que, de acordo com o possível aqui, a gente vai citando. Vou deixar um minutinho para você pensar e volto logo em seguida.
retomando, então, a atribuição dos professores. É só ensinar matemática? Tivemos muitas contribuições, pessoal de Porto Velho, de Santa Luzia, em Minas Gerais, enviaram suas contribuições, outros polos também, muitos deles se referindo ao raciocínio lógico. É verdade, o raciocínio lógico é muito importante em matemática, mas além de assuntos matemáticos, o professor que ensina matemática nos primeiros anos do ensino fundamental, ele também tem outras atribuições. Vamos verificar no PCN o que esse documento diz a respeito das atribuições dos professores. Vamos ao quadro. Bom, de acordo com os PCN, o objetivo do ensino de matemática é formar um aluno capaz de... Bom, então esse é o objetivo do ensino de matemática. Olha só, além de todo o assunto matemático, o aluno deve ser capaz de enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres. Assim, o professor que ensina matemática, ele não deve ensinar apenas matemática, mas sim ensinar princípios para formar cidadãos. Talvez aqui a formação do cidadão seja o maior objetivo da escola que nós temos é formar cidadão. Então, note que nem só o professor que ensina matemática, ele não deve ensinar apenas matemática, ele tem que ensinar vários outros princípios para formar um cidadão, né? E talvez esse é um dos motivos que o PCN de matemática ele apresenta alguns temas transversais. Vamos verificar no quadro o que são esses temas transversais. Bom, como eu disse anteriormente, uma das temáticas abordadas pelos parâmetros curriculares nacionais, que a gente geralmente se refere a ele como PCN, são os temas transversais. Bom, mas o que são esses temas transversais? Esses temas transversais são temas voltados para a compreensão e construção da realidade social, dos direitos e responsabilidades relacionadas com a vida pessoal e coletiva. Esses temas precisam ser abordados de maneira articulada com o ensino da matemática. Então, é necessário que esses temas transversais sejam articulados com o ensino da matemática. Por quê? Porque esses temas transversais, ele não pertence a nenhuma disciplina específica. Então, a gente tem que articular ele, tanto com matemática, que eu vou falar só da matemática, porque é a nossa área de estudo, mas ele deve ser articulado com outras áreas do conhecimento, né? Outras disciplinas. Os PCN apresentam como temas transversais os seguintes temas, olha só: a ética, a orientação sexual, o meio ambiente, a saúde, a pluralidade cultural e temas locais. Todos esses temas indicados pelos PCN são temas transversais, são temas básicos da cidadania, importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. Mas esses temas, é importante lembrar você que esses temas transversais são os temas indicados pelo documento oficial PCN. Existem outros temas considerados como transversais. Tanto a escola como o professor têm autonomia para inserir outros temas que julgam conveniente, tanto para o aprendizado das crianças como para a vida social dela dentro da sua comunidade. Então, cabe aos professores aos professores e à direção da escola ter a escolha, o discernimento de inserir outros temas que julgarem conveniente. Bom, voltando agora ao quadro, nós vamos verificar cada um daqueles temas separadamente. Vamos iniciar aqui pela ética. Então, o que diz a ética? A ética, ela diz respeito a reflexões das condutas humanas. Quando a gente fala aqui em condutas humanas, essas condutas aqui engloba o respeito mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade. Essas reflexões a respeito dessas condutas humanas faz parte aqui da ética, que a gente precisa trabalhar nas aulas de matemática. Mas como que a gente vai trabalhar a ética dentro da escola? Olha só, no ambiente escolar pode envolver debates e reflexões direcionadas ao relacionamento dos alunos com os colegas, ou seja, aluno com aluno, dos alunos com professores, aluno-professor, alunos e pais, alunos e funcionários, entre outros que trabalham na escola ou que são colaboradores da escola. Então, aqui a gente pode desenvolver debates e reflexões. Por quê? Cada um tem o seu lugar na sociedade, cada um tem sua posição na sociedade. Então, é muito interessante
fazer um debate desse com os nossos alunos. Mesmo que eles sejam pequenos, desde pequenos eles já vão aprendendo que essas reflexões são necessárias e fazem parte da nossa vida em sociedade. Questões de ética, elas não podem ser desvinculadas dos conteúdos do currículo. Por que ela não pode ser desvinculada? Porque o conhecimento, ele não é neutro. Mas o que isso quer dizer que o conhecimento não é neutro? Há sempre uma posição ética implícita. Isso aqui é muito importante. Por quê? Em todos os âmbitos, em todas as disciplinas, todo o tipo de conhecimento, ele não é neutro. Tem uma ética implícita ali. Então, esse tema ética, ele é muito importante e deve ser trabalhado. Não só na aula de matemática, quando estiver ensinando matemática, mas quando você, futuro professor do ensino fundamental 1, estiver ensinando outras disciplinas também, já que você será um professor polivalente, né, que poderá ensinar mais de uma disciplina, não apenas matemática. Ok? Vamos voltar ao quadro para verificar mais um tema transversal. O tema orientação sexual. A escola, ela deve intervir pedagogicamente com informações e problematizando questões relacionadas à sexualidade, tais como atitudes, crenças, tabus e valores associados a esse tema. É claro que aqui eu entendo aqui, e quem formulou os PCNs também, logicamente entende que não é muito fácil trabalhar esse conteúdo com as crianças pequenas, né? Principalmente as crianças do 1º ao 5º ano. Mas a escola deve intervir, é uma função, é uma obrigação da escola intervir pedagogicamente. Então não tem como a gente escapar muito disso, porque é um dever da escola. E já que a gente vai trabalhar na escola, tanto como pedagogo, tanto quanto professor, a gente deve necessariamente intervir pedagogicamente a esse respeito. Mas além de critérios comportamentais, a escola precisa abordar temas como corpo humano, temas como relações de gênero e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Esses são temas que é preciso que seja abordado na escola. Não tem como a gente fugir disso, porque são temas atuais e que precisam ser abordados. Por exemplo, uma intervenção pedagógica seria sugerir, indicar aos alunos para que sempre que alguém mencionar ou tocar em suas partes íntimas, ele comentar com seus pais ou responsável ou mesmo com o professor, porque sim pode evitar uma série de consequências. Então essa orientação, muitas vezes, grande parte dos alunos, eles não têm em casa. Então se eles não têm em casa e está indicado nos documentos oficiais brasileiros, a gente tem que fazer isso na escola, tem que dar esse tipo de orientação. Outro modo de abordar esse tema, a gente pode mostrar um quadro ou fotografia, por exemplo, de alguma tribo indígena. Tribos indígenas, geralmente, eles andam nus, né? E a gente vai, indica, explica para eles, para os alunos, fala, ó, nessa cultura, em anos anteriores ou até mesmo atualmente, muitos índios andam dessa maneira, mas nossa cultura, geralmente a gente não anda dessa maneira. Então, se você vê alguém dessa maneira, você chame alguém, você conte para alguém, algum pai ou responsável, ou conte até mesmo para os próprios professores, para que não cause problemas futuros. Então, é um tema delicado. Eu entendo que é um tema delicado, mas ele precisa ser trabalhado em sala de aula, né? É nossa função na sala de aula trabalhar esse tipo de tema também, além da matemática. Mas voltando agora aos nossos temas transversais, vamos verificar no quadro o nosso próximo tema transversal, que diz respeito ao meio ambiente. O ser humano, ele faz parte do meio ambiente e das relações estabelecidas neste meio, tais como relações sociais, econômicas e culturais. Mas quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está falando apenas da flora e da fauna, porque o meio ambiente, ele diz respeito aos ciclos da natureza, à sociedade como um todo, e meio ambiente, manejo e conservação ambiental. Tudo isso faz parte do meio ambiente. Então não é apenas a flora e a fauna, né, como muitos acreditam. Tem outros fatores envolvidos. Tendo em vista o crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental, é essencial que a escola conscientize o aluno sobre o meio ambiente e suas relações com o ser humano. Aqui, se a gente for falar de meio ambiente, a gente pode englobar temas
como a reciclagem de lixo, ou seja, separar um material reciclado, porque isso pode auxiliar e muito ao planeta, a não degradação da natureza, ao consumo inadequado de água, por exemplo, quando for escovar os dentes, desligar a torneira e só abrir a torneira quando for enxaguar a boca. Esse tipo de comentário aqui, que a gente faz na sala de aula, tudo isso vai contribuir com o meio ambiente. E a gente sabe, né, as crianças são o futuro desse planeta, então a gente já tem que começar com as crianças dando esse tipo de orientação. O homem, ele se transformou de acordo com a modificação do meio ambiente. Por que o homem se transformou de acordo com a modificação do meio ambiente? Porque se a gente for parar para pensar na história, com o desenvolvimento humano, há algum tempo, a grande parte da população, ela era uma população rural. E com a transformação do ambiente, com a construção das cidades, das indústrias, a população foi alterando, os seus costumes, o seu modo de vida foi sendo alterado. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de relação com as crianças, para elas começarem a perceber que dependendo do ambiente, que dependendo do meio ambiente, a população foi se transformando com o decorrer do tempo, ok? Vamos para mais um tema transversal. Agora, o tema transversal saúde. A saúde, ela envolve relações do ser humano com o meio físico, o meio social e cultural, pois tudo isso interfere em sua saúde. Nossa, mas como que o meio físico, social e cultural interferem em nossa saúde, né? Por exemplo, a qualidade do ar que respira. A qualidade do ar que respira influencia em nossa saúde. O que mais influencia na saúde? Nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida também influencia a nossa saúde. Por quê? Aqui a gente pode fazer um trabalho de incentivo a uma alimentação um pouco mais saudável. Mas como seria essa alimentação um pouco mais saudável? Indicar aos alunos o maior consumo de frutas e verduras e deixar um pouco de lado os produtos industrializados. Isso aqui tudo beneficia a nossa saúde. Ah, mas aí alguém pode estar pensando, como que a gente vai fazer isso na aula de matemática, por exemplo? Como que a gente vai fazer essa indicação? A gente pode trabalhar com problemas matemáticos em que o contexto seja o consumo de frutas e verduras. E assim, a gente trabalha a parte matemática, mas também trabalha o conceito da alimentação, ou seja, a gente pode discutir outros elementos da tarefa que não seja apenas matemática. Então, a gente discute ali o consumo de frutas, por exemplo. Por que é importante consumir frutas? Quais são os benefícios? A gente pode sugerir uma pesquisa, fazer um trabalho interdisciplinar com outra área do conhecimento e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, a gente vai introduzindo os temas transversais nas aulas de matemática. Retornando ao quadro, temos que a escola precisa formar cidadãos conscientes. Conscientes aqui, a valorizar a saúde tanto pessoal e a saúde social também, né? Quando a gente fala da saúde individual e social, nós estamos se referindo ao autocuidado e à vida coletiva. Tudo isso é importante e é necessário que seja discutido em sala de aula, ok? Vamos para o próximo tema transversal, que diz respeito à pluralidade cultural. É preciso respeitar os diferentes grupos culturais para que seja possível viver democraticamente. Ou seja, uma vida para nós vivermos democraticamente é necessário, é obrigado, é nossa obrigação respeitar os diferentes grupos sociais, principalmente no Brasil, né? Que foi um país colonizado por diferentes grupos e culturas bem distintas. Então, o Brasil só é o que é hoje. Ele se desenvolveu dessa maneira por conta dos diferentes grupos sociais que contribuíram para esse desenvolvimento. A escola precisa investir na superação da discriminação e do preconceito, bem como fazer os alunos reconhecerem a riqueza e a importância das diversidades culturais. Imagine só se a nossa cultura fosse construída apenas por um povo, né? Como seria a nossa cultura? Seria muito diferente. Essa diversidade cultural aqui, ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Essa diversidade cultural, ela ajudou e muito o desenvolvimento do nosso país. Agora, um tema que a gente tem que falar mesmo, sempre, é a superação da discriminação e do preconceito. Porque nós sabemos, né? Infelizmente, hoje, ainda há discriminação e preconceito. Então, a gente tem que
ensinar aos nossos alunos, tem que mostrar para eles que a gente não pode ter preconceito e discriminação por nada. Seja por raça, por cor, por credo, qualquer que seja o preconceito, a gente tem que banir. Nós temos que ensinar os nossos alunos a banir todo tipo de preconceito de suas vidas. É uma função da escola também. Agora vamos para mais um tema transversal, que são os temas locais. Como o ensino ele precisa ser embasado na realidade do aluno, é de suma importância o trabalho escolar envolver temas relacionados ao local a que ele está inserida. Então, os temas locais nada mais é que trabalhar com temas da região onde os alunos estão, onde os alunos moram, onde a escola está situada. Essa relação dos temas locais, a gente pode trabalhar, por exemplo, com qual o tipo de trabalho que mais influencia na cidade? É o tipo de trabalho agrícola? É um tipo de trabalho mais industrial? Assim a gente vai trabalhando com assuntos da realidade do aluno e que ele pode dar mais significado para ele, né? Se a gente trabalhar em sala de aula. A gente pode trabalhar com o trânsito, a educação do trânsito é muito interessante. E aí com abordagens diferentes, né? Se a escola está localizada numa cidade grande, relativamente grande, o tratamento que a gente vai dar para esse trabalho é diferente do tratamento do trânsito de uma cidade relativamente pequena, né? Então, assim, depende de cada situação, de cada ambiente, a gente faz um trabalho diferente, mas sempre relacionando temas que estão próximos dos alunos, porque isso é muito importante para a formação e o desenvolvimento dos alunos. Voltando ao quadro, vamos verificar que os temas transversais, eles podem e devem, na realidade, eles devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar. O que é realizar um trabalho interdisciplinar? Envolver diferentes disciplinas, como, por exemplo, no nosso caso, matemática, a gente pode desenvolver um trabalho interdisciplinar com ciências, educação física, geografia, história e assim por diante. Os temas transversais contribuem para minimizar a segmentação entre os diferentes campos do conhecimento, campos de conhecimento que são essas áreas que eu acabei de citar, né? Evidenciando suas influências e suas interrelações, ou seja, as disciplinas, esses campos do conhecimento, não é para ser trabalhado separadamente, de forma estanque. Então, os temas transversais, eles contribuem para que essas áreas do conhecimento sejam todas elas articuladas, ou seja, seja trabalhado simultaneamente. E isso a gente tem que fazer com nossas crianças, porque na nossa vida a gente não trabalha com uma coisa separada da outra. Sempre a gente trabalha com vários elementos, todos eles interligados, todos eles de maneira interrelacionados. E na escola, isso não deve ser diferente. Temos que trabalhar da mesma forma para que os alunos percebam, façam relações entre o que aprendem na escola e o que aprendem fora da escola. Não é isso? Então, dito isso, sabendo agora o que são os temas transversais, do que se trata, vamos para a nossa próxima questão para reflexão. Essa questão diz o seguinte: pense em uma proposta de atividade que possa ser realizada em aulas de matemática, contemplando um dos temas transversais que estudamos. Então, gostaria que você pensasse em um tipo de atividade relacionada a um desses temas transversais que a gente acabou de visualizar. Eu vou deixar um tempinho para você pensar, eu volto logo em seguida.
Bom, retornando. O pessoal do Polo de Jacareí perguntou qual é a diferença entre o trabalho interdisciplinar e multidisciplinar. Bom, não há uma definição muito clara na literatura entre o que é multidisciplinar e o que é interdisciplinar. De modo geral, eu posso afirmar para vocês que os dois, esses dois tipos de trabalho envolvem mais de uma área do conhecimento, ou seja, mais de uma disciplina. Agora, exatamente o que é multidisciplinar e o que é interdisciplinar depende muito do contexto, ou seja, depende muito do autor que está falando dessas situações. Então, não tem assim, uma definição específica do que é uma coisa e do que é outra coisa. Mas sempre que você ouvir falar disso, você pode ter certeza que está se referindo ao trabalho com mais de uma disciplina, mais de uma área de conhecimento. Voltando agora à nossa pergunta, à nossa questão para reflexão, a respeito da proposta de atividade para ser realizada em sala de aula de matemática, contemplando um dos temas transversais, tivemos várias contribuições. O pessoal de Minas Gerais, da Bahia, Espírito Santo, Rondônia, Ceará, Goiás, todos eles enviaram suas contribuições. Continue enviando suas contribuições que, de acordo com o possível aqui, nós vamos citando. Diversas pessoas ali, diversos polos, eles disseram que a gente pode fazer um trabalho envolvendo a matemática com o tema transversal saúde, por exemplo. Perguntando aos alunos, fazendo uma pesquisa de quantas vezes eles escovam os dentes e assim sucessivamente. É claro, tudo isso é válido. Então, note que em pouco tempo a gente já conseguiu pensar em diversas situações que pode ser trabalhado com os temas transversais envolvendo a matemática. E na sala de aula, nós precisamos fazer esse tipo de trabalho. Ok? Então, com um pouco de tempo, uma pesquisa mais aprofundada, a gente tem certeza que a gente consegue fazer um trabalho bem eficiente, envolvendo os temas transversais e a matemática. Agora vamos ao quadro, porque vamos iniciar o trabalho com nossos conteúdos matemáticos estruturantes. Conteúdos estes que estão indicados nos parâmetros curriculares nacionais. Bom, então, quais são os conteúdos que estão lá nos parâmetros curriculares nacionais, né? A gente sabe que selecionar conteúdos matemáticos para ser trabalhados nacionalmente, nos primeiros anos do ensino fundamental, é uma tarefa muito complexa, pois envolve diversas variáveis, né? Principalmente no Brasil. Imagine só, como a gente vai listar uma quantidade de conteúdos para ser trabalhado em todo o Brasil pelas escolas públicas e particulares? É muito difícil, porque o Brasil é um país muito abrangente, muito grande. A extensão territorial do Brasil é quase que continental. E esse é um dos motivos para que os parâmetros curriculares nacionais, eles apresentarem blocos de conteúdos. Então, eles não apresentaram uma lista de conteúdos. Não é uma lista de conteúdos que a gente tem lá. A gente tem alguns blocos de conteúdos. Ou seja, temos blocos gerais que a gente vai verificar agora cada um deles, quais são esses blocos de conteúdos. Olha só, como que aconteceu essa seleção? A seleção dos assuntos pelo PCN, ele teve como parte dos objetivos contemplar o desempenho de funções essenciais da matemática. Então, esse foi um dos objetivos. Quais assuntos são essenciais, têm funções essenciais da matemática? Assim, ele separou alguns blocos. Quais são eles? Números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Então, esses são os blocos de conteúdos indicados pelos PCNs, ou seja, os blocos de conteúdos norteadores, que vão dar um norte para os professores desse nível de ensino de como trabalhar com a matemática. É claro que todos esses blocos de conteúdos aqui, juntando eles abordam toda a matemática a ser trabalhada. Então, toda a matemática passa por esses blocos de conteúdos. A gente pode encaixar ele em um desses blocos. Aqui, a gente vai separar esses blocos de conteúdos, assim como é feito nos parâmetros curriculares nacionais, apenas para a gente distinguir, para a gente falar de cada um deles separadamente. Mas é claro que esses blocos de conteúdos estão intimamente interligados. Então, agora, nós vamos verificar um por um o que diz cada um desses blocos de conteúdos, quais são suas principais características. Vamos ao quadro, iniciar com um bloco de conteúdos, números e operações. Esse bloco de conteúdos, ele envolve números e os algarismos.
os algoritmos para a realização das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, ou seja, as operações fundamentais da matemática. Quando a gente fala em números, a gente está falando basicamente do sistema de numeração decimal. E os algoritmos, quem são os algoritmos? São aqueles processos, aqueles meios de efetuar uma operação fundamental. Os diferentes significados das operações e o conceito de números são sistematizados à medida que problemas são resolvidos. Então, aqui, essa é uma indicação desse bloco de conteúdos, do bloco de conteúdos, números e operações. Ao trabalhar aqui com os cálculos, é importante que a gente trabalhe com os alunos o cálculo mental. O cálculo mental, ele pode ser de duas maneiras. Pode ser o cálculo mental exato e o cálculo mental aproximado. A gente também deve trabalhar com estimativas. Então, todos esses temas, além dos procedimentos particulares de realizar operações matemáticas, como, por exemplo, contar nos dedos ou realizar risquinhos para efetuar cálculos, todos esses modos de realizar cálculo, ele se enquadra aqui, nesse bloco de conteúdos, números e operações. Vamos agora para o nosso próximo bloco de conteúdos, que é o bloco de conteúdos que diz respeito ao espaço e forma. Esse bloco de conteúdos, ele envolve os conceitos da geometria plana e geometria espacial. Quando a gente fala em geometria plana, nós estamos nos referindo aos triângulos, aos quadriláteros, aos polígonos em gerais, ou seja, na geometria plana, tudo que a gente tem em geometria plana está em duas dimensões, que a gente chama de 2D. O que isso significa? Quer dizer que, por exemplo, o triângulo, um quadrado, um losango, a gente não tem como a gente pegar esses polígonos aqui. Por quê? Porque ele só existe no plano, ele tem apenas duas dimensões. Já na geometria espacial, a geometria espacial trabalha com prisma, pirâmides, cilindros, cones, esferas. Esse tipo de representação que a gente tem aqui, ó. Esse tipo de representação aqui já é palpável. É possível que a gente toque nessas representações. Por quê? Essas representações estão em 3 dimensões, que a gente representa por 3D. O que isso significa estar em 3 dimensões? Que tem largura, altura e comprimento. Então, tudo que há no espaço está em 3 dimensões. Já o que existe no mundo das ideias, nas representações, nós temos a geometria plana, que é a geometria em 2D. A geometria tem por função levar a criança a compreender, descrever e representar de maneira organizada o espaço físico e o mundo em que ela vive. Então, essa é a função da geometria desse bloco de conteúdos, espaço e forma. Então, sempre que você ouvir falar no bloco de conteúdos espaço e forma, você lembra da geometria, que trabalha com geometria. Além da geometria, também trabalha com a localização. O que é a localização? São aqueles mapas onde as crianças podem se localizar por meio de pontos de referências, por meio de setas, direita, esquerda, acima e abaixo. Então, esse assunto, todo esse tipo de assunto, ele se enquadra aqui no bloco de conteúdos espaço e forma. Voltando ao quadro, temos o bloco de conteúdos, grandezas e medidas. Esse bloco de conteúdos, ele envolve as medidas que utilizamos na prática para mensurar massa, para mensurar tempo, preço, comprimento, entre outras medidas, né? Quando a gente fala em mensurar massa, ou seja, medir a massa de um objeto, nós estamos falando das medidas tradicionais, quilograma e grama, essas medidas que são padronizadas, e também temos também as medidas de massa não padronizada. Por exemplo, a arroba, que é utilizada em algumas regiões do Brasil. Quando a gente fala em tempo, o objetivo aqui é trabalhar com a leitura das horas em relógios de ponteiro, como temos aqui um relógio de ponteiro indicado aqui, relógios digitais. Temos que realizar um trabalho com o calendário, informando os dias da semana, o mês, bimestre, trimestre, como isso funciona. Então, esse tipo de medida entra aqui no tempo. Quando a gente está relacionando preços diz respeito ao reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil, né, o sistema monetário brasileiro, bem como suas possíveis equivalências. Quais seriam essas equivalências? Por exemplo, 100 centavos equivalem a R$1. Então, esse tipo de equivalência também é trabalhado aqui. No comprimento, geralmente é trabalhado com instrumentos de medida, né?
esses instrumentos de medidas convencionais, que a gente tem até alguns deles aqui nessa imagem, né? Como, por exemplo, a trena, a régua, o metro articulado. Mas a gente também pode utilizar outras unidades de medida, unidades de medidas não padronizadas. Quais seriam essas unidades de medidas não padronizadas? O palmo, o passo, tudo isso são medidas não padronizadas. É interessante fazer um trabalho com essas medidas com partes do corpo, porque assim o aluno pode perceber que com as partes do corpo, cada pessoa tem uma parte do corpo diferente. Por exemplo, um palmo do professor pode ser diferente do palmo do aluno, geralmente é. Então, por isso que foi desenvolvido as medidas padronizadas, para compensar essa diferença. Então, é interessante trabalhar com as medidas não padronizadas também, para o aluno perceber esse tipo de coisa, ok? Agora temos no quadro mais um bloco de conteúdos, que é o bloco de conteúdos tratamento da informação. O tratamento da informação envolve estudos relacionados à estatística, à probabilidade e à análise combinatória. Mas quando a gente fala aqui em estatística, o que a gente está se referindo? A gente está se referindo à coleta, organização e comunicação de informações, além de leitura e interpretação de informações contidas em imagens, como é o caso dessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem a imagem de um gráfico. Então, a gente tem que ensinar os nossos alunos a trabalhar e construir esse tipo de gráfico. Ó, vamos verificar aqui o que diz esse gráfico. Ó. Esse gráfico informa personagens para os contos. É o título dele. Então, o personagem bruxa, olha só, a frequência em que aparece 4 vezes. Fada, 2 vezes. Vampiro, 7 vezes. E dragão, apenas 1 vez. Assim, o aluno deve interpretar esse tipo de imagem, esse tipo de gráfico. Por exemplo, qual é o personagem para os contos aqui que foi o mais indicado, possivelmente? Qual que aparece com mais frequência? Aqui, ele tem que saber que isso aqui é vampiro. Esse tipo de leitura aqui, a gente pode fazer um trabalho concomitante com o de língua portuguesa, porque ao realizar a leitura e interpretação, isso aqui é um tipo de texto, esse tipo de imagem aqui, além de ensinar os alunos a construírem esse tipo de representação. É claro que existem diversos outros gráficos, tudo depende do nível em que os alunos se encontram. Isso é com relação à estatística. Com relação à probabilidade e análise combinatória, nós também temos uma situação aqui, ó, que é essa outra ilustração aqui. Nessa ilustração, nós temos 5 tipos como se fossem recheios para sanduíches e 3 tipos de pães. Nesse caso aqui, a gente poderia trabalhar com a ideia de multiplicação da combinação de fatores para resolver essa situação. Mas, dependendo do caso, a gente pode fazer representação por imagem, como foi feito aqui. Esse tipo de representação aqui é chamado de árvore de possibilidades. E assim a gente trabalha também com a probabilidade de quantos sanduíches a gente pode fazer com 5 tipos de recheios e 3 tipos de pães. Esses são os blocos de conteúdos que nós temos indicados nos parâmetros curriculares nacionais. É claro que dentro desses blocos estão todos os conteúdos, todos os assuntos a ser trabalhados nos primeiros anos do ensino fundamental. Voltando ao quadro, vamos conferir que, além de temos outros conteúdos, outros blocos que não está indicado no PCN, mas que ele é importante. Por exemplo, a lógica. Ó. Mesmo a lógica não constituindo um bloco de conteúdos dos parâmetros curriculares nacionais, é necessário que se trabalhe com os seus princípios. Olha só, a gente não vai ensinar aquela lógica formal, a gente vai trabalhar com princípios da lógica. Tudo isso é articulado aos demais conteúdos. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente verificar. Ó. Exemplo de relação de inclusão. Então, temos uma relação de inclusão aqui, uma relação lógica que a gente pode trabalhar com os nossos alunos. Olha só, olha o que diz essa relação. Todo número par, ele é natural. Quando a gente está falando em número natural aqui, a gente está falando dos números do sistema de numeração decimal. Ou seja, a gente está falando dos números inteiros positivos. Então, todo número par, ele é um inteiro positivo. Mas nem todo número inteiro positivo, que são os números naturais, eles são pares. Por quê? Porque nos números naturais, a gente tem os números pares e ímpares. Então nem todo número par, nem todo número natural é um número par. Esse é um exemplo de como trabalhar com princípios lógicos, com afirmações lógicas, logo nos primeiros anos do ensino fundamental. Mas é claro que
A gente tem a gente já viu diversos temas transversais, a gente já viu agora diversos blocos de conteúdos. Nós temos que fazer um trabalho articulados entre isso. E isso não é uma tarefa fácil, né? Isso é um desafio para os professores dos primeiros anos do ensino fundamental. Até mesmo o PCN, ele reconhece que isso é um desafio. Vamos verificar no quadro o que diz o PCN a respeito desse desafio. Olha só, ele informa que o desafio que se apresenta é de identificar, dentro de cada um desses vastos campos, de um lado. Olha só, então a gente vai cair aqui na realização de escolhas. Então, de um lado, a gente tem que escolher, a gente que eu falo é nós professores, quais conhecimentos, competências, hábitos e valores são socialmente relevantes. Então, entre esses assuntos que a gente acabou de ver, quais deles são relevantes? E, de outro lado, em que medida contribui para o desenvolvimento intelectual do aluno, ou seja, na construção e coordenação do pensamento lógico-matemático, da criatividade, da intuição e da capacidade de análise crítica. Então, a gente tem que fazer aqui escolhas. Então, a gente tem que verificar quais assuntos são relevantes. É claro que isso aqui vai depender muito do meio em que a escola está localizada, né? Depender muito do tipo do aluno, do tipo da aula que é trabalhada ali. Então, a gente tem que fazer escolhas do que é relevante e do que vai contribuir para o desenvolvimento do aluno. Essas são escolhas que nós, professores, temos que fazer em sala de aula. Por quê? Não é possível trabalhar com todas essas indicações. Por isso que eu falo que os parâmetros são apenas indicativos. Nós temos esses indicativos, só que dentro desses indicativos nós temos que realizar escolhas. E essas escolhas é que vão afetar o desenvolvimento dos nossos alunos. Temos que ter noção disso também. Agora que conhecemos quais são os blocos de conteúdos indicados pelos PCNs, vamos para mais uma questão para reflexão. Olha só, a questão diz o seguinte: qual dos blocos de conteúdos para os anos iniciais do ensino fundamental você pensa que é o mais trabalhado nesse nível de ensino? Por quê? Justifique. Então, você tem que pensar, eu gostaria agora que você pensasse e enviasse essa contribuição. Entre esses blocos de conteúdos, números de operações, espaço e forma, grandeza e medidas e tratamento da informação, qual desses blocos é o mais trabalhado no ensino fundamental? E dá uma justificativa, por que isso ocorre? Vou deixar um tempo para você pensar, eu volto logo em seguida.
retornando, bom, então a pergunta era, qual bloco de conteúdos você acha que é você pensa que é o mais trabalhado nos primeiros anos do ensino fundamental? Tivemos diversas contribuições, pessoal do Mato Grosso do Sul, do Paraná, da Bahia, de Goiás, de São Paulo, do estado da Alagoas, do Distrito Federal, do Paraná. Tivemos muitas contribuições, é claro que não vai dar para me falar todas aqui, mas, de forma geral, muitos deles indicaram números e operações, outros tratamento da informação. Bom, no meu ponto de vista, quando eu estudava, e atualmente, de acordo com as últimas pesquisas científicas, um dos blocos de conteúdos mais trabalhados no ensino fundamental são os números e operações. Por que são os números e operações? Porque englobam os cálculos, os algoritmos, tanto da adição, multiplicação, subtração e divisão. Isso era muito frequente há algum tempo atrás, quando professores mais tradicionais acreditavam que aprender matemática era apenas aprender a realizar cálculos. E não aprender a reconhecer formas, por exemplo, no bloco de espaço e forma. Reconhecer prisma, pirâmides, quadrados, triângulos e assim sucessivamente. Então, todos esses blocos de conteúdos, eles são importantes, eles devem ser trabalhados. Nós não devemos priorizar um ao invés de outro. A gente tem que trabalhar com todos eles. É claro que tudo isso depende muito da direção da escola, do material que nós estamos trabalhando. Mas é importante que você saiba que temos todos esses blocos de conteúdos e que eles precisam ser trabalhados, ok? Vamos retornar agora ao quadro para verificar alguns encaminhamentos metodológicos que são indicados nos parâmetros curriculares nacionais. Bom, é fato que não existe apenas um caminho que possa ser identificado como o melhor para o ensino de qualquer que seja a disciplina escolar, né? Em particular, matemática. Não existe apenas um método que serve para ensinar matemática. Bom, ao falar desse tipo de método, a gente pode falar de Comênios. Comênios foi um grande pensador do século XVII e ele escreveu um trabalho que se chamava de Didática Magna, a arte universal de ensinar tudo a todos. Então, o que ele fez? Olha só, lá no século XVII, ele escreveu um trabalho em que ele escreveu um procedimento ali em que ele acreditava que poderia se ensinar tudo a qualquer tipo de pessoa apenas utilizando aquele procedimento. É claro que hoje a gente sabe que isso não funciona nas nossas escolas, né? Existem diversos tipos de encaminhamentos metodológicos, mas Comênios foi um dos precursores da didática, essa didática que a gente conhece hoje. Lá no século XVII ele já se preocupava em como ensinar, de que maneira ensinar. E agora nos PCNs a gente também tem essa preocupação, né? Eles trazem alguns meios de como ensinar, alguns encaminhamentos metodológicos, ok? Retornando ao quadro, após esse momento um pouco de história, a gente sabe que, já que não existe apenas um caminho, existem diversos, né? Então, conhecer diversas possibilidades de encaminhamento para as aulas é fundamental para que o professor construa sua prática, porque geralmente os professores se pautam apenas naquele método que o professor dele utilizou. Isso é ruim? Não, não é ruim, mas ele tem que saber que existem outros encaminhamentos metodológicos que também podem ser utilizados para ensinar matemática. Vamos ao quadro, que nós vamos verificar quais são esses encaminhamentos metodológicos indicados pelos PCNs, né? Então, ele destaca alguns encaminhamentos metodológicos indicados para o ensino de matemática. Ele indica o recurso à resolução de problemas, o recurso à história da matemática, o recurso à tecnologia de informação e o recurso aos jogos. Então, todos esses recursos aqui, você encontra lá as indicações nos parâmetros curriculares nacionais. É claro que não existem apenas esses encaminhamentos metodológicos, existem diversos outros, mas nós vamos abordar apenas estes, porque esses são os que estão presentes nos parâmetros curriculares nacionais, que é o nosso tema da nossa aula de hoje. Então, vamos retornar ao quadro para verificar cada um desses recursos, desses encaminhamentos metodológicos separadamente. O primeiro é o recurso à resolução de problemas. As práticas de muitos professores, eles se resumem a resolver problemas na aplicação de conceitos previamente expostos, baseados em uma dinâmica de aula tradicional. Quando nós estamos falando aqui da aula tradicional,
Nós estamos falando daquela aula em que o primeiro professor apresenta uma teoria, depois ele mostra alguns exemplos, ele passa alguns exercícios de fixação e depois ele trabalha com os supostos problemas de aplicação. Por que eu estou falando suposto problemas? E por que eu coloquei problema aqui entre aspas? Porque nessa perspectiva, o aluno, ele não tem, de fato, um problema a resolver. Ou seja, na perspectiva da resolução de problemas, o aluno não tem, de fato, um problema a resolver. Porque o que seria um problema, então, na perspectiva da resolução de problemas? Problema, nessa perspectiva da resolução de problemas, é tudo aquilo que não sabemos fazer, mas que estamos interessados em fazer. Nessa perspectiva aqui da aula tradicional, o aluno, basicamente, ele já sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque se o professor já passou a teoria, já passou os exercícios, ele sabe que ele vai ter que usar aqueles conceitos para resolver o problema. Então, de fato, os alunos já não têm um problema. Porque eles já sabem que tem que usar, então não tem, de fato, um problema nessa perspectiva. Sempre eu vou afirmar isso. É nessa perspectiva que nós estamos falando, na perspectiva da resolução de problemas. Retornando ao quadro, temos que, nessa perspectiva, o ponto de partida é um problema. Situações em que os alunos precisam desenvolver algum tipo de estratégia para resolver. Então, a estratégia aqui é iniciar o assunto já com o problema e não com teoria. E as aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver o problema. É claro que essas aproximações sucessivas aqui ao conceito, o aluno não vai, provavelmente o aluno não chega sozinho. Aqui existe a intervenção do professor. O professor vai mediar essas aproximações sucessivas. Um conceito matemático, ele se constrói articulado com outros conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações. Os conceitos matemáticos, ele não aflora sozinho, ele precisa de outros conceitos. Ok? A resolução de problemas é uma orientação para a aprendizagem, ou seja, ela orienta a aprendizagem. É claro que tudo isso faz muito sentido nesse caso. Por que eu estou falando que faz muito sentido? Olha só, no decorrer da história, a matemática foi desenvolvida de que maneira? Os seres humanos tinham um problema, então eles desenvolviam algum tipo de matemática para resolver aquele problema. Veja bem na aula tradicional como que funciona. O professor apresenta a teoria, apresenta exercícios para depois dar os problemas. Ou seja, o professor está invertendo a ordem de como se desenvolveu a matemática. Então, na resolução de problemas, a aula ocorre mais ou menos assim. Esse é o princípio. O professor apresenta um problema para os alunos tentam resolver aquele problema com as ferramentas matemáticas que ele conhece. Quando ele chegar em um ponto em que as ferramentas que ele conhece, as ferramentas matemáticas que ele possui, não são suficientes para resolver o problema, o professor intervém e apresenta um novo conteúdo. Assim, o aluno utilizará esse novo conteúdo, esse novo assunto para resolver aquele problema. Então, esse método ele se aproxima um pouco mais de como se desenvolveu a matemática, o que pode fazer um pouco mais de sentido para os alunos, ok? Voltando ao quadro, temos o recurso a história da matemática. Como que ocorre a história da matemática, então? A abordagem da história da matemática, como recurso metodológico, pode contribuir para que o estudante compreenda a matemática como uma construção humana, que se encontra em constante transformação ao longo da história. Então, aqui o aluno pode perceber isso. É claro que se ele não perceber diretamente, o professor pode induzi-lo a essa constatação. O que justifica a importância dessa abordagem é que os conteúdos matemáticos podem ser abordados de modo desconexo aos acontecimentos, ou seja, a gente não pode abordar os conteúdos de modo desconexo aos acontecimentos da época em que os cercaram e que até culminaram em sua formulação. Por quê? Depende muito da época, depende muito do contexto histórico para que um determinado conhecimento matemático ele foi desenvolvido. E a gente geralmente deixa isso passar batido, né? Não podemos. A história da matemática como recurso metodológico contribui com os objetivos pedagógicos, uma vez que auxilia o estudante a compreender a matemática como criação humana.
as razões pelas quais pessoas fazem matemática. Por quê? Porque ela vai saber, de onde que isso surgiu? Porque lá no passado eles tiveram um problema relacionado a isso. Então, eles tiveram que desenvolver uma ferramenta matemática para resolver essa situação. As necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas, que servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas. Então, tudo isso aqui pode ser desenvolvido por meio da história da matemática. Em nosso livro didático, por exemplo, nós temos lá dois exemplos que a gente pode trabalhar com a história da matemática. Temos o exemplo dos como os hindus realizavam multiplicações no século VI por meio do processo chamado quadriculagem. E também temos o exemplo de como alguns camponeses russos, eles faziam multiplicações apenas com multiplicações e divisões por 2. Então, esse contexto histórico a gente pode utilizar, a gente pode apresentar para os alunos, mostrar como funciona e fazer relações com essa matemática que nós temos hoje. Assim, os alunos provavelmente viram a evolução que a matemática teve durante os séculos, durante os tempos. Então, esse é um meio de trabalhar com um recurso da história da matemática. Voltando ao quadro, temos o recurso às tecnologias de informação. A utilização da informática pode ser um recurso para estimular a aprendizagem por meio da leitura, da escrita, da audição, da criação e aprendizagem, sendo incumbência da escola incorporar essa tendência aos âmbitos escolares. Por que é uma incumbência? Porque a utilização da informática, hoje nós sabemos que o mundo ele está totalmente informatizado, né? Então, é quase uma obrigação nossa, enquanto professores, incluir a informática no processo de ensino dos nossos alunos. Uma vantagem que a gente tem atualmente é que os alunos, as crianças, elas já estão habituadas com esse tipo de trabalho, elas já estão habituadas com a informática. Então, essa é uma vantagem que a gente tem que aproveitar isso. Geralmente, as mudanças na educação, ela demora algum tempo, é até normal no decorrer da história, mas nós temos que começar a incentivar a utilização da informática em nossas aulas. As tecnologias, agora falando de um modo geral, as tecnologias podem auxiliar na visualização gráfica, no desenvolvimento de cálculos, na percepção e descoberta de propriedades, na organização e tratamento de dados e assim sucessivamente. Quando a gente fala dessas tecnologias, a gente pode falar até da calculadora, por exemplo, calculadora hoje quase todo mundo tem, né? Até em celulares, em aparelhos de telefone celular, a gente encontra calculadora. Mas isso quer dizer que, então, que a gente não vai ensinar mais os alunos a aprender os algoritmos das operações fundamentais? Não, a gente vai ensinar eles. Mas talvez a gente pode utilizar a calculadora para que eles verifiquem se os cálculos que fizeram estão corretos ou não. Por que a gente pode fazer esse tipo de trabalho? Porque na vida, no dia a dia, é difícil alguém que vai estar com um papel e um lápis para fazer algum cálculo que precisar. É mais fácil ele estar com uma calculadora, com um aparelho celular e fazer um cálculo na calculadora. Por isso que é importante a gente incentivar esse uso da calculadora e também de outros recursos eletrônicos. Tudo bem? Agora que a gente já viu isso, vamos voltar ao quadro para verificar que também temos o recurso aos jogos. A utilização de jogos como recurso requer um plano de aula adequado, ou seja, o objetivo do jogo tem que estar bem determinado pelo professor, porque a gente não pode trabalhar com jogos apenas por jogar. Não, a gente tem que ter um objetivo bem claro, então por isso que esse plano tem que estar bem adequado. Além do estabelecimento de regras, né? Regras de condutas para a viabilidade da atividade, porque se os alunos não seguirem as regras do jogo, esse jogo provavelmente não vai funcionar. Por meio dos jogos, os alunos podem aprender de forma natural, além de desenvolverem aspectos cognitivos e até mesmo aspectos afetivos, de modo a contribuir para a formação do sujeito. Os jogos são uma prática prazerosa para ambas as partes. Quem são essas partes? Professores e alunos. Então, o trabalho com jogos é muito importante que seja realizado e a gente tem que trabalhar mais com jogos, né? Existem uma diversidade de jogos, a gente não vai trabalhar aqui com um específico, mas existem uma diversidade imensa de jogos que podem ser trabalhados em sala de aula e podem auxiliar no desenvolvimento do ensino da matemática. Bom, agora que a gente já sabe quais são essas metodologias indicadas pelos PCNs, vamos para mais uma questão para reflexão.
Você conhece outro tipo de encaminhamento metodológico para as aulas de matemática, além dos que são apresentados nos parâmetros curriculares nacionais? Ou seja, você conhece outro tipo de encaminhamento metodológico, além desses que a gente acabou de trabalhar agora? Então, vou deixar um tempo para você pensar, eu volto logo em seguida. Bom, muitos polos contribuíram, enviaram suas participações. Por exemplo, o Polo de Goiás diz que um encaminhamento metodológico é através da música e brincadeiras. O Polo de Santa Catarina informa que um encaminhamento metodológico é por meio de jogo com dados, gráfico, música, brincadeiras. O pessoal do Mato Grosso do Sul diz que a gente pode trabalhar com contos, né, com livro de contos. E assim sucessivamente. É claro que diversos outros polos enviaram suas contribuições, mas não dá para a gente falar todos aqui, ok? Mas é o seguinte, todas essas contribuições que vocês enviaram, a maioria, grande parte delas, são apenas instrumentos, ferramentas de como trabalhar. Não são propriamente ditos
Encaminhamentos metodológicos. Encaminhamentos metodológicos seria, por exemplo, modelagem matemática, investigação matemática, etnomatemática. Essas seriam outros tipos de encaminhamentos metodológicos. E esses encaminhamentos metodológicos, alguns deles a gente vai verificar como eles funcionam em aulas posteriores. Ok? Mas obrigado pelas contribuições e continue enviando. Vamos agora para o quadro, porque agora a gente vai fazer um trabalho com um material dourado. O material dourado é esse material, que é composto por cubinhos, que correspondem a uma unidade, barras, que correspondem a uma dezena, placas, que correspondem a uma centena, e o cubo, que corresponde a uma unidade de milhar. Esse é um dos materiais idealizados pela médica e educadora italiana Maria Montessori. Maria Montessori para o trabalho com a matemática. Alguns, inclusive, conhecem esse tipo de material como material montessoriano. Então, é possível que você encontre na literatura material montessoriano, você sabe que está se referindo ao material dourado. Esse material dourado tem esse nome porque, nos primórdios, quando ele foi desenvolvido, ele era feito de material de contas douradas. Então, herdou-se esse nome, parte desse nome ficou conhecido como material dourado. Esse material, a gente pode fazer adaptações com ele. Por exemplo, a gente pode construir parte desse material com papel quadriculado. Então, a gente recorta um quadradinho para ser uma unidade, recorta 10 quadradinhos em sequência para formar o que seria a nossa barra e recorta 100 quadradinhos, um quadrado maior de 10 por 10, que a gente pode utilizar como a centena. Nesse caso, a gente trabalharia apenas com a unidade, a dezena e a centena, ou seja, é uma alternativa de trabalhar com esse material, já que nem todas as escolas é disponibilizado esse tipo de material, ok? Voltando ao quadro, temos ainda que o material dourado, ele pode auxiliar os alunos a compreender relações entre as trocas do sistema de numeração decimal. Essas trocas que, na realidade, é o que embasa o sistema de numeração decimal. Por exemplo, a troca de 10 unidades por uma dezena, a troca de 10 dezenas por uma centena e a troca de 10 centenas por uma unidade de milhar. O material dourado pode contribuir muito para os alunos visualizarem essa troca. Bom, além disso, a gente também pode registrar números por meio do material dourado. Por exemplo, aqui, ó, a representação do numeral 364. Como que a gente pode fazer? A gente pode utilizar um tipo aqui de quadro de ordens e classes para escrever aqui o numeral 364. Então, ele tem 3 centenas, 6 dezenas e 4 unidades. E como que a gente representa esse numeral? Utilizando o material dourado. Então, a gente utiliza as peças da unidade para representar a unidade. Se a gente tem 4 unidades, vamos utilizar 4 peças. Temos 6 dezenas. Então, representamos com 6 barras, que é a nossa dezena. E temos 3 centenas. Então, representamos aqui por 3 placas, que corresponde a centena. Essa representação dos numerais por meio do material dourado é muito importante porque nós vamos precisar dela para fazer as operações fundamentais da matemática. A gente precisa representar os numerais. Olha, vamos começar então a verificar como a gente pode fazer essas operações por meio da adição. Vamos ao quadro. Então, a gente pode fazer aqui a adição de 15 mais 16. Como que a gente faz essa adição? A gente representa as duas parcelas, que são o 15, a gente representa com uma barra e 5 quadradinhos, e o 16 com uma barra e 6 quadradinhos. Para fazer adição, basta juntar todas essas peças. Juntando essas peças aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter todas essas peças aqui. Se a gente contar unidade por unidade, a gente sabe que tem 31. Só que no sistema de numeração decimal, a gente não pode ter mais de 10 peças de uma mesma natureza. Então, o que a gente faz? A gente troca 10 unidades, ou seja, 10 cubinhos por uma barra. Então, a gente tinha essa barra, e aqui a gente fez essa troca, ficando com os mesmos 31. Mas por que a gente fez isso? Para o aluno perceber por que ocorre aquela escrita no algoritmo convencional. Então, a gente sempre trabalha com essa troca. O algoritmo da subtração, a gente trabalha de maneira semelhante. Porém, com a subtração, a gente vai registrar apenas o subtraindo. A gente não vai registrar o minuendo.
Isto é, a gente vai registrar com um material dourado apenas o 41 e vai operar sobre esse 41. Então, para representar o 41, a gente precisa de 4 dezenas e uma unidade. Agora, a gente precisa subtrair 28. Como que a gente subtrai 28? Podemos iniciar, então, a subtração pelas unidades, né? Então, não dá para subtrair 8 unidades de uma unidade. O que a gente faz? A gente pega uma dezena e troca ela por 10 unidades. Aqui a gente tem a mesma escrita. Aqui a gente tem a mesma escrita do 41, só que de uma maneira diferente, que a gente fez uma troca. Agora a gente pode tirar 28. Como que a gente tira 28? Então a gente vai excluir 2 dessas barras e vai excluir 8 desses cubinhos. Então o que vai me sobrar? Vai me sobrar uma barra e vai me sobrar 3 cubinhos, ou seja, me sobrou 13 unidades, que está aqui a resposta. Por que é interessante a gente trabalhar com o material dourado para fazer essas operações? Porque quando a gente trabalha com algoritmo, o aluno ele faz as trocas de maneira abstrata. Por que de maneira abstrata? Porque ele não está vendo, ele não está tocando naquilo que ele está trocando, aquele que ele está fazendo as trocas de equivalências, né? Já com o material manipulável, esse tipo de material, o material dourado, o aluno ele está vendo, ele está tocando, ele está fazendo as trocas ali de maneira mecânica, ou seja, pode ser que dessa maneira essas equivalências, essas trocas de equivalência façam mais sentido para o aluno, ao invés de apenas realizar de maneira abstrata. Por isso que é interessante fazer esse tipo de trabalho com material dourado. Vamos agora para mais uma operação fundamental da matemática, a multiplicação. A multiplicação, nós também não vamos escrever os dois elementos aqui, a gente vai escrever apenas um. Aqui eu escolhi o 13, então vamos representar o 13. Como que a gente faz isso? A gente escreve uma barra e 3 cubinhos, ou seja, uma barra, uma dezena e 3 unidades. Como a gente está multiplicando por 4, basta a gente repetir essa quantidade aqui 4 vezes. Então, como a gente tinha uma barra, basta a gente representar 4 barras. Como a gente tem 4 vezes esse grupo aqui, a gente faz aqui, representa ele 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Bom, aqui, se a gente quiser parar por aqui, nós já temos a resposta. Por quê? Porque se a gente contar unidade a unidade aqui, a gente vai perceber que tem 52 unidades. Mas é claro que no nosso sistema de numeração decimal, nós não podemos ter mais de 10 peças de um mesmo elemento. Nós não podemos escrever 12 na coluna das unidades. Por isso, a gente vai trocar 10 dessas unidades aqui por uma barra. Então, a gente vai ficar com 4 barras que a gente já tinha, mais uma barra que a gente trocou aqui por essas unidades e ainda me sobra 2 unidades simples, ou seja, sobra 2 cubinhos. Desse modo, a gente vai ter os mesmos 52, mas escrito de uma maneira diferente, escrito como 5 dezenas e 2 unidades. De maneira semelhante, a gente trabalha com a divisão. 345 dividido por 3, então a gente vai escrever apenas o 345, nós vamos escrever o divisor. Então, representando 345, como que a gente faz? 5. Para representar o 5, a gente utiliza as unidades, que corresponde aos cubinhos. Então, temos ali 5 unidades. Para representar 40, a gente vai representar aqui utilizando as dezenas, que nesse caso é a barra. Então, a gente utiliza 4 barras. E as 3 centenas estão representadas aqui por 3 placas. Agora, a gente quer dividir tudo isso aqui em grupos de 3. Então, o que a gente faz? Bom, as centenas, a gente já tem 3 placas. Então, vamos dividir aqui uma para cada grupo, tá? Aqui. As dezenas, a gente tem 4 dezenas aqui. Então, dá para distribuir uma para cada grupo. Então, vamos distribuir uma para o primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Só que ainda me sobrou uma. Então, eu vou representar ela aqui na parte inferior. A gente também tem 5 cubinhos, então dá para pegar 3 deles e colocar cada um deles em um desses grupos. Mas ainda sobrou 2 aqui, ó. Então vamos representar ele aqui junto com a barra que sobrou. Agora, a gente tem esses 3 grupos aqui que nós tínhamos construídos anteriormente, a gente havia construído anteriormente, e aquela barra e aquelas 2 unidades, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar aquela barra por 10 cubinhos, ou seja, por 10 unidades. Assim, a gente vai ficar com 12 unidades. 12 unidades dá para a gente dividir por
pelos 3 grupos? Sim. A gente distribui 4 para cada grupo, olha só. Então, a gente distribui 4 para um grupo, 4 para outro grupo e 4 para outro grupo. Assim, nós vamos ficar, então, ó, com a barra que nós tínhamos anteriormente, ou a placa que a gente tinha anteriormente, a barra que tinha anteriormente, um cubinho e os 4 que nós fizemos essa troca. Aqui, da mesma maneira, uma placa que tínhamos anteriormente, uma barra, um cubinho e os 4 que nós fizemos a troca agora. E aqui é a mesma coisa, né? Bom, então cada um desses grupos aqui ficou com uma placa, uma barra e 5 unidades, ou seja, corresponde a 115. Note que, nesses casos aqui, é muito interessante trabalhar com um material dourado. A gente poderia trabalhar com outro tipo de material? Sim. Existem diversos outros tipos de materiais manipuláveis. Mas aqui eu trouxe, como exemplo, o material dourado, que é um dos materiais mais conhecidos e popularmente conhecido em todo o Brasil. Note que, apenas para fazer a adição, que a gente precisa representar as 2 parcelas e trabalhar com essas 2 parcelas. Já na subtração, multiplicação e divisão, a gente não trabalha com as 2 parcelas. A gente escreve apenas um dos elementos e faz operações sobre ele, ok? Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula e nessa aula o que a gente viu? A gente viu o que embasa o ensino, dos primeiros anos dos anos iniciais, ou melhor, o que embasa os primeiros anos do ensino fundamental. Por quê? Porque a gente precisa de uma base, a gente precisa de um parâmetro, a gente precisa de uma base para saber o que ensinar, como ensinar. E o Parâmetro Curricular Nacional, esse documento oficial, é um documento que permite a gente fazer esse tipo de reflexão. E nele nós vimos que ele apresenta temas transversais, vimos que ele apresenta os blocos de conteúdos que nós devemos trabalhar, sempre de maneira articulada, vimos que ele apresenta também as metodologias, os procedimentos metodológicos e, por fim, vimos também como trabalhar com o material dourado para fazer operações com o material dourado, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, envia as suas dúvidas, o que você não entendeu no fórum, que nós estamos aqui de braços abertos, estamos esperando a sua contribuição. Observe o livro didático, lá tem esses e outros assuntos bem mais detalhados. Conto com você para que você construa seu conhecimento. Então, o fórum é um momento onde a gente pode dialogar um pouco mais de perto, né? Vamos dizer assim. Então, conto com sua participação no fórum. Se não entender algo, pode falar lá. Se tiver alguma reclamação, também pode falar, que nós vamos estar atendendo, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até logo.